Você fica infinitas telas. Que coisa. E nas nossas transformações gasosas, eu estava fazendo alguns exemplos com vocês, certo? Então, vamos relembrar aqui onde nós estávamos na aula passada, para nós podermos continuar. Né? Vou dar uma tiradinha aí do pé do acelerador, né? E vamos por partes. Falamos em 4 transformações, só para relembrar. Isobárica, que era aquela que tinha pressão constante. Falamos da isométrica ou isovolumétrica, que era aquela que tem o volume constante. Falamos da isotérmica, que é aquela onde a temperatura permanece constante. Em cada uma delas, uma coisa fica constante. O que me diz que fica constante? Esse termo iso. Sempre que aparecer a palavrinha iso, significa que algo está permanecendo igual. E aí eu falei da transformação adiabática. O que significava mesmo uma transformação adiabática é aquela na qual ele não trocava energia com o meio externo. Não tinha troca de calor, tá? Para todas essas transformações aqui, existia troca de calor. Ok? Só na adiabática que não. Nós conseguimos fazer uma relação de proporção entre essas transformações, de tal forma que surge a partir delas a equação geral dos gases, que me diz que P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2, que é igual a P3, V3, T3, e assim por diante. Isso é o mesmo que dizer que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura é constante. E aí eu comentei com vocês na aula passada que a professora de química relacionou essa constante com o número de mols. Na verdade, a constante é só o R. O número de mols é massa dividido por massa molar. E aí chegou numa equação chamada de equação de Clapeyron. PV igual a nRT. E na aula passada, eu estava fazendo alguns exemplos com vocês de uso dessas equações. Lembrando que sempre que eu falo dessas equações, a temperatura obrigatoriamente tem que estar na escala Kelvin. E aí, como é que eu faço para transformar? Eu pego a temperatura em Celsius e somo 273. E sempre que eu faço isso, eu transformo uma temperatura que estava em Celsius para Kelvin. Tá? Aí eu falei para vocês também dos gráficos da transformação isobárica, da transformação isométrica, da transformação isotérmica e da transformação adiabática. Gráficos que importam para nós, que vão ser bem importantes para nós, é o gráfico de pressão e volume. É com esse gráfico que eu vou trabalhar mais, tá? No sistema internacional, obrigatoriamente, o volume tem que estar em metros cúbicos, e no sistema internacional, a pressão tem que estar em Newton por metro quadrado, que é o tal do Pascal, tá? E aí, nós vimos vários gráficos de pressão por volume. Um deles, o gráfico era desse jeito aqui, ó, que é o caso da pressão constante, e o volume aumentar com o tempo, o volume modificar, né, com o passar do tempo, então a pressão permanecia a mesma, isso foi uma situação que a gente viu. Outra situação que eu falei com vocês, de gráfico de pressão por volume, era na situação em que eu teria uma reta deste jeito aqui, ó. Uma reta deste jeito significava que o volume permanecia constante, quem mudava era a pressão. E o outro gráfico que eu comentei com vocês era o gráfico no qual pressão e volume ficavam uma curvinha desse jeito,
que era a transformação isotérmica, tá? Então, tinha 3 situações importantes para mim em gráfico de pressão e volume. Transformação isobárica, pressão constante. Transformação isovolumétrica ou isométrica. Estou lembrando só do gráfico PV, porque é esse que mais importa para nós, né? O volume não muda. Na transformação isotérmica, o gráfico de pressão por volume ficava uma curva, tá? Então, coloquem aí os nominhos. Aqui é isobárica, pressão constante. Aqui, isométrica, volume constante. E aqui, isotérmica, que era uma curvinha, temperatura constante. E aí tinha o caso da adiabática, que era o gráfico mais estranho que nós tínhamos de pressão e volume. Tinha uma isotérmica aqui, temperatura 1, uma outra curvinha aqui em cima, temperatura 2, e o gráfico da diabática era uma curva mais acentuada entre o T1 e o T2. Tá? Para eu ter o gráfico de uma adiabática, eu preciso ter 2 curvas T1 e T2. Ok? Foi isso aqui, é um resumão do que era mais importante da nossa aula passada. Tinha outros gráficos, sim, mas esses outros gráficos eu não vou abordar agora, porque eles não são tão importantes para o nosso estudo de termodinâmica, tá? Vou para os slides, só para a gente ver o que nós já falamos. Eu creio que esse primeiro exercício aqui, nós fizemos ele na aula passada. Dá uma olhadinha aí no caderno de vocês, nos prints de vocês, né? Ele perguntava que tipo de transformação tinha e pedia também para construir o gráfico. Eu não cheguei a fazer a construção do gráfico, mas eu indiquei como que ela era feita. Eu não lembro de ter feito esse segundo exercício aqui com vocês, que era de uma curva num gráfico de pressão e volume. Daniel, esse eu fiz também ou não? Tá. Então, agora eu vou deixar de ver um pouquinho o chat de vocês. Também não lembro de ter feito esse aqui, não. E vou para a apresentação, tá? Porque aí some a resolução. Depois vocês pegam a resolução certinho. Vamos prestar um pouquinho atenção na explicação. Depois a gente vai para a resolução. Eu vou fazer a resolução rabiscada, que tem gente que gosta mais da resolução rabiscada e tem aqueles que gostam mais da resolução do PowerPoint. Então, o que diz o enunciado desse problema? Tem um gráfico que representa uma transformação isotérmica. Que significa mesmo isotérmica? Mesma temperatura, tá? Se eu lembrar da expressão, ó, PV igual a nRT, essa aqui é a expressão da equação geral ali dos gases. Esquece um pouquinho o N e o R. Esquece só um pouquinho deles. Para eu saber a temperatura, eu preciso saber o produto PV. E esse produto PV, ele é o mesmo o tempo todo, se é uma transformação isotérmica. O que significa isso? Se eu olho para o meu gráfico, e o meu gráfico é uma isotérmica, ó, pressão e volume, cuidado, a pressão está em ATM, tá? Dependendo da situação, eu vou transformar. O volume está em metros cúbicos, está no sistema internacional. Mas quando eu pego o produto P, no ponto A, 4, V do ponto A, 0,10, o produto PV do ponto A tem que ser o mesmo produto PV do ponto B, tem que ser o mesmo produto PV no ponto C. Porque minha expressão já diz, ó, PV é uma constante, que é NR, vezes T. Né? PV sobre T, constante. Então, esse produto PV tem que estar sempre o mesmo valor. E aí, o que ele quer? Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Então, se eu olhar para a minha expressão, como o produto PV tem que ser o mesmo, ou escreve assim, ó, PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB.
Equação geral. É a mesma coisa que PV igual a nRT. É a mesma expressão. Como a temperatura é a mesma, cancela o T. Temperatura igual. Ficou PAVA igual a PBVB. Olha no ponto a pressão. Eu vou colocar a unidade junto só para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó. Não precisa pôr a unidade junto. Pressão é 4 atm, o volume é 0,10, vou pôr entre parênteses metros cúbicos. Pressão no ponto B eu não tenho, é o que eu quero saber. E o volume do ponto B é 0,20, unidade, metros cúbicos. Como eu tenho metros cúbicos de um lado e metros cúbicos do outro, eu cancelo. Então, a pressão que eu calcular, ela vai estar em ATM. Não tem problema nenhum. Como ele quer só a pressão, eu posso dar a resposta em ATM. Vai ficar 4 vezes 0,10, o que vai dar 0,40, dividido por 0,20. Então, isso aqui é a pressão no ponto B. A pressão no ponto B, então, vai ser 2 atm. Então, achamos a pressão no ponto B. Agora, vamos olhar para o ponto C. No ponto C, ele quer o volume. Aqui, vocês podem fazer PA, VA, TA, igual a PC, VC, TC. Ou, se quiserem, PB, VB, TB, igual a PC, VC, TC. Tanto faz a igualdade que vocês peguem, tá? Eu vou para o PA, VA, TA, igual a PC, VC, TC. Temperatura é a mesma, então cancela as temperaturas. Pressão no ponto A, 4 atm. Volume no ponto A, 0,10. Pressão no ponto C, olha lá no gráfico. Pressão no ponto C é 1 atm. E o volume do ponto C é o que eu quero saber. Então, 4 vezes 0,10 dividido por 1 é o volume do ponto C, que vai dar 4. Ou melhor, 0,4. Unidade disso, metros cúbicos. Ok? Então, um exercício básico, onde aparece um gráfico e eu preciso saber interpretar esse gráfico. É um gráfico de pressão e volume. Todos os pontos A, B e C têm o mesmo produto PV. Então, se eu fizer o produto PV, P vezes V, no ponto A, isso aqui é 4 vezes 0,1, vai me dar 0,4. Quando eu fizer o produto PV no ponto B, a pressão é 2, né? 2 vezes 0,20 também vai me dar 0,4. Quando eu faço o produto pressão vezes volume no ponto C, o volume no ponto C é 0,4, 1 vezes 0,4 é 0,4. Então, veja, o produto PV é o mesmo em qualquer ponto dessa curva. O que significa que a temperatura permaneceu constante. Apagando os meus rabiscos, deixando aqui a resolução em PowerPoint. Tem várias coisinhas escritas aí, né? Para vocês darem uma olhadinha. Caso vocês queiram a resolução em PowerPoint, tira um print, tá bom? Vou fazer mais um exemplo. Tudo bem até aqui? Posso ir para o próximo exemplo? Sim, não. Você não consegue printar a tela, Daniel? Alguém printeia aí a tela? Você tá cansado até para printar a tela? Ah, Daniel, que é isso? Tá cansado para printar a tela, olha só. Jesus amado! Que é isso? Nossa prova tá no dia 16? Tem mais uma semaninha ainda de aula pra gente. Então, vamos lá. Pelo PC é mais difícil? Pelo computador? Vamos para o próximo exemplo, tá bom?
Estou aumentando aqui a tela. Estou no modo ainda de compartilhamento com vocês. Ó, tá grandão, para quem quiser printar maior a tela. A tela tá grande, tá? Próximo exemplo nosso. Vamos dar uma olhadinha aí no que o próximo exemplo diz. Lembrando, esse assunto não cai na prova, embora ele seja mais fácil do que calorimetria, né, do que equilíbrio térmico, isso aqui ainda não cai na prova de vocês, porque a gente não fez nenhuma lista sobre esse assunto, tá? O que diz o problema? Um recipiente provido de êmbolo contém um gás ideal de tal forma que o volume inicial, V1, é 2 litros, a pressão inicial, P1, é 3,495 atm, e a temperatura inicial é 233 Kelvin. Então, tem o estado inicial do gás, V1, P1 e T1. Essas são as condições iniciais que ele me deu desse gás. O que mais eu tenho de informação? O êmbolo foi comprimido, ele foi empurrado para baixo, reduzindo o volume em 40%. Quanto devemos aquecer esse gás para que a pressão se torne 7,825 atm? Nossa, agora ele ainda quer a resposta em Fahrenheit. Então, eu vou precisar usar a equação geral dos gases e ainda lembrar a conversão de Kelvin e Fahrenheit, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: tem o gás dentro do recipiente, tá? E nós sabemos o volume inicial, 2 litros, a pressão inicial, que é esse número aí com vírgula, 3,495 atm, e a temperatura já está em Kelvin. Se não estivesse em Kelvin, eu teria que transformar, tá? Aí ele falou, ó, comprimimos o gás. Comprimir. De tal forma que o volume foi reduzido em 40%. O que significa reduzir o volume em 40%? Significa que o meu volume V2, ele é o volume V1 menos 40%. Tá? Então, eu estou diminuindo em 40%. Quanto vale o meu volume V1? O meu volume V1, ou se quiser, pode escrever, ó, o V2, para quem preferir, o V2, ele é 60% do V1. Tá? Eu acho até mais fácil escrever como 60% do V1. O volume 2, então, vai ser, estou tirando da porcentagem, aqui é o porcento, tá? Tirando da porcentagem, ele é 0,6, o volume 1, que é 2. Então, volume 2, 0,6 vezes 2 é 1,2 litros, 60%, tá? Volume 2, ele é 40% menor do que o volume 1. Significa que o volume 2 é 60% do volume 1. Ele me deu a nova pressão, que é a pressão 2, está lá no enunciado, ó, 7,825 atm. Com isso, eu vou achar o T2. Lembrando que o T2 que eu achar vai estar em Kelvin, igual ao T1, tá? Como é que eu vou achar esse T2? Equação geral dos gases. P1, V1, T1 é constante. Isso é, ele é igual a P2, V2, T2. Não cancelo nada. Se fosse isobárica, eu cancelaria o P. Se fosse isométrica, eu cancelaria o V. Se fosse isotérmica, eu cancelaria o T. Mas aqui mudou tudo, né? Ele não me disse que é adiabática, mas eu estou mudando tudo. A pressão eu vou trocar por 3,495. O volume eu vou trocar por 2. A temperatura 1 eu vou trocar por 233. A pressão 2 eu vou trocar por 7,825. O volume 2 eu vou trocar por 1,2 litros. E a temperatura 2 eu não vou trocar por nada. Eu vou deixar a temperatura 2 aqui.
Vou pegar uma calculadora e vou fazer as continhas. Que continhas que eu vou fazer? 3,495 vezes 2, dividido por 233. 7,825 vezes 1,2. E aí, eu isolo o T2. Com a calculadora, eu chego nesse valor aqui, ó. T2 vai dar 313. 313 Kelvin. Faz a continha e chega lá no 313 Kelvin. Tá, mas o problema não quer em Kelvin, ele quer em Fahrenheit. Então, vamos lembrar um pouquinho lá da termologia do começo do ano. Tinha o termômetro Celsius, tinha o termômetro Fahrenheit e tinha o termômetro do Kelvin. O termômetro do Fahrenheit adotava para a fusão do gelo o valor 32. E para o vapor da água, adotava 212. O Celsius era 0 e 100. O Kelvin adotava 273 para o gelo e 373 para o vapor. E aí eu tinha uma relação entre os dois. De um lado, eu tinha a temperatura em Fahrenheit, um ponto qualquer em Fahrenheit, e do outro lado, esse ponto na escala Kelvin. O que eu faço? TF menos 32, temperatura final, esse pedacinho aqui, ó, sobre 212 menos 32, eu estou montando a função, isso é igual a TK menos 273 sobre 100. Eu só vou voltar um pouquinho na pergunta do problema para ver se eu não estou... Ele quer saber o quanto eu devo aquecer o gás, tá? Então, na verdade, eu não vou usar essa expressão aqui, não, tá? Eu vou pensar o seguinte: esse gás sofreu uma variação de temperatura na escala Kelvin, que é T2 menos T1. Vou pela variação de temperatura. A variação de temperatura dele foi 313, temperatura final, menos 233, que é a temperatura inicial. Essa variação de temperatura, ela foi de 80 Kelvin. Então, eu não vou trabalhar com as temperaturas final, não. Ele quer saber da elevação de temperatura, tá? Então, eu vou considerar aqui um delta TF e aqui um delta TK. Eu vou rabiscar tudo aqui porque eu não sei apagar, tá? Eu vou fazer o desenho de novo, aqui embaixo. Mais simplesinho. Fahrenheit e Kelvin. Fahrenheit vai de 32 até 212. Ali era para converter um valor só. Mas o que o problema quer é que eu converta uma variação de temperatura. O Kelvin vai de 273 até 373. Eu vou pegar uma fatia aqui do bolo, ó, um pedaço aqui do meio, tá? Esse pedaço do meio, do lado direito, eu chamo de variação de temperatura em Kelvin, e do lado esquerdo, eu chamo de variação de temperatura em Fahrenheit. É uma fatia de um bolo, os dois lados do mesmo tamanho. Do lado esquerdo, essa fatia é uma fração, é ΔTF, de um todo que vale 180, que é 212 menos 32. Do lado direito, a minha fatia do bolo vale ΔTK, que é variação de temperatura em Kelvin. E o pedaço do bolo, que é o bolo inteiro aqui, ó, né? O bolo todo, vale 100. Porque a escala vai de 273 até 373. Então, ela é uma escala centígrada.
Eu quero saber a variação da temperatura na escala Fahrenheit, sobre 180. Eu tenho a variação da temperatura em Kelvin, que foi 80, e isso sobre 100. Só troquei o ΔTK por 80. Vou multiplicar isso cruzado, vou ficar com 180 vezes 80, dividido por 100. 180 vezes 80, dividido por 100, isso vai me dar 144. Então, uma variação de temperatura de 80 graus na escala do Kelvin, ou melhor, uma variação de temperatura de 80 Kelvin, sem o grau, né? Uma variação de temperatura de 80 Kelvin equivale a uma variação de temperatura de 144 graus na escala Fahrenheit. Importante para nós aqui é lembrar da equação geral dos gases, tá? O exercício só fez aqui um charminho a mais, vamos dizendo, pedir aí em Fahrenheit esse negócio, né? Não precisava ter pedido em Fahrenheit. Podia ter só perguntado a variação de temperatura, já estava bom. Mas quis fazer uma graça aí e pedir em Fahrenheit para ver se a gente lembra das conversões aí de unidades das escalas termométricas, ok? Desculpa aí a rabisqueira na lousa, é que eu não li o enunciado todo, mas era a variação de temperatura que ele queria que eu transformasse de Kelvin para Fahrenheit. Se eu usasse a equaçãozinha, eu ia ter que transformar os dois pontos, o 270, o 313 Kelvin para Fahrenheit, transformar o 233 Kelvin para Fahrenheit, para depois fazer a diferença entre os dois. Então, é mais fácil a gente trabalhar já com a variação direto. Estou descartando o meu rabisco, agora virou rabisco mesmo, né? E deixando aqui a resolução em PowerPoint. Aí, ó, tá certinho a resolução em PowerPoint. Tá? Tá sem rabiscos aí a resolução em PowerPoint. Tá certinho o que eu pensei agora há pouco. É a variação que ele quer e não as temperaturas final e inicial na escala Fahrenheit. Printa a tela. Eu vou começar a fazer a chamada antes de fazer o próximo exercício, tá? Abner está presente. Coloca um S para mim no chat, quem tiver por aí. André, o André Silva e o André Vini, um dos dois presentes, ou nenhum aí na aula. Arthur está por aí. Carol, o André Vini está e o Arthur também. Léo tá sem net, tadinho. Eu vou disponibilizar amanhã a aula, tá? Carol está, deixa eu voltar um pouquinho na chamada. André e Arthur. Daniel tá aí. Salve, salve, né, Daniel? Cadê o Diego? O Du. Cadê o Du? Salve, Du. Efraim tá por aí, salve, salve. Felipe. Cadê o Fê? Gabi. Salve, Gabi. Giovana tá por aí. Gui. Não, você, filho, a chamada aqui. Guilherme. João Honorato. Salve, João. João Pedro, o Carvalho. Meu filho sempre responde, né? Tadinho, né? João Pedro Carvalho, não. O João Pedro Moraes. João Pedro Moraes também não. José William. Juliana tá aí. Léo. Também não. Letícia. O Léo tá sem net. Letícia tá aí. Oi, Lele. Lorenza. Cadê Lorenza? Lorenzo. Lucas Eduardo. Aí, Lorenzo, salve, Lorenzo. Lucas Eduardo. Lucas Fernandes. Também não.
Nossa, eu já coloquei a chamada aqui no dia errado. Matheus Estevam. Salve, Matheus. Matheus Estevam tá aí. Matheus Gonçalves. Micael. Salve, salve, Micael. Murilo. Salve, Murilo. Nicolas. Salve. Paulo Roberto, ainda não. Pedro Salles. Pedrinho tá aí. Poli. Poliana. Raíssa. Ricardo. Salve, Ricardo. Richard. Salve, salve, Richard. Juan. Samuel. Richard está. Juan não. Samuel também não. Tiago. Vinícius Gavon. Salve. Vinícius Oru. Gavon tá aí. O Oru não. E a Vitória. O Pique entrou no finalzinho. Aê, gente. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha no próximo e ver se dá tempo de eu fazer mais um com vocês. Ah, não. Eu vou deixar o próximo exercício para a próxima aula. Ali tem 2 páginas aqui no PowerPoint de resolução. Então, estou deixando para a próxima aula, tá? Estou faltando 2 exemplos para fazer com vocês. Aí eu faço na aula de quarta-feira, ok? Então, estou encerrando a aula por aqui. Um bom descanso para quem for descansando agora. E boas aulas, se vocês ainda tiverem mais aulas hoje. Obrigada pela presença. Nossa, o Meet mudou tudo aqui. E eu fico perdidinha aqui. E boa noite aí para vocês. Valeu pela presença na aula. Deixa eu interromper aqui a gravação.